Crianças do meu Brasil, eu tinha prometido falar um pouco mais de best-sellers. E vou falar da minha experiência, né, a minha visão de editora sobre um best-seller especial, uma trilogia best-seller, mega-seller, aliás. Alguns livros. Primeiro, eu queria voltar àquele raciocínio que eu já disse em outros momentos, mas não custa repetir. Best-sellers são imprevisíveis. Ninguém sabe o quanto um livro vai vender. Mega-sellers, então, é que nem Mega Sena. Você não sabe. Você não sabe qual que vai dar o número certo, tá? E tem casos, né, Laura, que a gente pensa, a editora pensa que vai ser um best-seller, que vai arrebentar, e no fim das contas vira um bosta-seller, né? Que é aquele que... Você... que não vende nada. Um sucesso de prateleira, fica lá na prateleira. Todo mundo na editora com aquela cara triste, né? Exatamente. Bom, mas deixa eu falar para vocês do best-seller, aliás, da trilogia mega-seller. Estava lendo agora, foram os livros que mais venderam na década de 2010 a 2020, que é, queiram crer ou não, os 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza 1, 2 e 3, né? 50 Tons, aí Darker Shades, aí Freer Shades, sei lá. 50 Tons e vários. Menos cinza o negócio, né? É muito cinza aí no pedaço, né? 50 Tons de Cinza é um mega-seller desses característicos do novo século, né? Porque ele abalou o mundo ao mesmo tempo. E ele é muito interessante, eu recomendo, antes de falar um pouquinho dele, vejam que ele tem um percurso muito interessante, porque ele começou como uma publicação independente na Austrália. A autora foi lá, uma autora desconhecida, foi e publicou, meio que por conta própria, por uma editora tão minúscula que era a mesma coisa que publicar por conta própria. Só que o livro começou a ser comentado. Verdade que ela já tinha publicado a obra de modo muito semelhante no Wattpad. Se não me engano, foi no Wattpad. Era uma fanfic de Crepúsculo. Olha só. E ela tinha muitos leitores, então ela achou que teria pegada se ela lançasse como uma obra independente. Ela tinha um monte de leitores, ela tinha uns milhões de leitores. Então ela tinha escrito uma fanfic no Wattpad. Uma fanfic de Crepúsculo. E do Crepúsculo, que também é uma série best-seller. Também é interessante aí, porque a gente tem vários mega-sellers, um ligado no outro, né? Então, ela fez uma fanfic de um mega-seller e ela teve a sorte de acertar o tom, né? Mas não só a sorte, eu vou comentar o que eu acho como editora, né? Mas, em todo caso, voltemos. Vejam a possibilidade de um mercado globalizado. O que é que pode acontecer que antes não teria acontecido? No século XX não teria. É uma característica do século XXI, que é você lançar como independente em um país e a obra começar a repercutir tanto na internet, as pessoas comentarem tanto, que uma editora multinacional, no caso a Random House, ficar de olho e ir lá comprar os direitos. Então, esse é um percurso raro, porém possível agora. Vejam, gente. É do independente para uma editora enorme, no caso é a maior editora do mundo, com um contrato de adiantamento, todas aquelas coisas que os americanos adoram fazer quando eles apostam em sucesso, né? E ser publicado no mundo. A Random House fez isso. Antes que a obra tivesse... A obra acho que tinha algumas semanas de vida, e a Random House já reagiu. E tirou lá do independente e publicou rapidamente em inglês e começou a vender os direitos pelo mundo, instantaneamente. E o livro, então, ele tinha poucas semanas de publicação e ele chegou como uma oferta de leilão aqui no Brasil. Eu sei disso porque uma editora para a qual eu trabalhava me chamou para ler. Eu li essa trilogia
e muito rapidamente, porque o editor precisava de uma resposta sobre o que eu achava, deixava de achar desses livros, e ele tinha que fazer uma oferta para a Random House, para o agente da Random House, para ver se seria a editora dele que publicaria os 50 Tons no Brasil. Não foi, quem acabou ganhando foi a Intrínseca. Só um adendo, né? Que talvez as pessoas não saibam que existe esse trâmite entre editoras, né? De vários países. Dependendo, alguns livros, quando eles começam a ficar mais cobiçados, começam a virar best-sellers muito grandes, várias editoras de um mesmo país, elas tentam comprar o direito para publicar no país. Tentam não. O próprio agente faz leilão. Então, ele contata as editoras possíveis, prováveis, de se interessar por um mega-seller e pergunta qual a sua oferta para este livro. Notem, crianças, que esse mercado de best-seller é tudo aposta de cavalo, tá? Por quê? A Random House pegou o livro da autora, ele tinha vendido alguns poucos milhares. Ela pegou apostando que ele viraria um mega-seller. Antes dele virar um mega-seller, a Random House já fez leilão. Então, ela fez leilão de uma obra que só tinha o potencial de virar best-seller. Não que já tivesse virado. Era uma aposta pura. Ninguém sabia o quanto aquilo ia vender. Então, os editores, assim, liam, nossa, ele está acontecendo, muita gente se interessou já, mas não tinha vendido. Não tinha dinheiro. A própria Random House não tinha recuperado ainda o adiantamento que ela tinha dado à autora. Então, percebam como é tudo um ponto de interrogação. Ninguém tem controle das coisas no mercado. É aposta. E a editora brasileira que topou, a que deu o lance mais alto, essa editora para a qual eu estava prestando serviço, ela fez uma oferta de apenas $120 mil de adiantamento. Olha, uma pequena bagatela, né? Pequena bagatela de $120 mil. 120 mil dólares eu gasto tomando café. É o que eu estou falando. A ideia o mercado de best-sellers é um mercado muito diferente dos autores independentes e das editoras mais comuns, digamos assim. Mas eu acho uma loucura e eu não acho sustentável, tá? Mas isso eu vou comentar outro dia. Eu só quero que vocês entendam como não dá para saber se vai dar certo ou se não vai dar certo. Então, esse editor extremamente experiente, que já tinha publicado vários best-sellers na vida, com o meu parecer, e eu dei um parecer positivo, tá? Eu li essa chonga e achei, assim, extremamente formulaico, mas uma fórmula bem construída. Achei eu. Então, eu disse, olha, acho que tem a ver com o público brasileiro. Eu acabei de ler o parecer que eu escrevi em 2012 e eu dei bem positivo, assim, falei, prende atenção, acho que tem a ver com o público brasileiro. Aí ele fez a oferta de $120 mil. Quem acabou levando foi a Intrínseca, que fez oferta pelos 3 livros. A Random House vendeu a trilogia, eles não venderam livro a livro. Olha que pesado a negociação. A editora que pagou $700 mil. $700 mil. Gente, parem para pensar quantos livros seria preciso vender para recuperar $700 mil. Para que recuperasse meramente o que ela investiu, ela precisaria vender 1 milhão de exemplares do primeiro livro aqui no Brasil. Então, olha que aposta arriscada, gente. Mesmo que o livro fizesse sucesso, olha, a gente considera 100 mil um sucesso, mas eles precisariam vender 1 milhão. 1 milhão de exemplares para ter retorno, para ficar no 0 a 0, para não ter perda. Olá, então, esse é o tipo de pensamento louco. Eu acho maluco, eu acho que isso é mais do que apostar em cavalo, eu não sei apostar em que isso. Então tá, então a gente teve essa trilogia, o pessoal daqui da Intrínseca arriscou, publicou, e eles venderam 1,5 milhão, para a sorte deles, né?
fora depois. Depois eles venderam mais um pouquinho quando saiu o filme e tal, mas no ano de lançamento eles conseguiram vender 1,5 milhão desse livro no Brasil, que é algo que eu não esperava. Eu li aquilo e ninguém esperava esse retorno, tá? Mas eles arriscaram e deu esse retorno, ou seja, eles não perderam dinheiro, até ganharam dinheiro por conta de lançarem esse 50 tons aqui no Brasil. Agora, deixa eu comentar. 50 tons é uma história, eu não sei se alguém aqui leu, é uma história que segue a fórmula do romance bem Sabrina, Júlia e Bianca, né? Ela é uma menina virgem no século XXI. É impressionante que uma obra faça sucesso com uma protagonista que começa virgem, mas tudo bem, vamos lá. Virgem que se envolve, né, se sente incrivelmente atraída pelo homem que é rico, lindo, bem vestido, poderoso e se interessa por ela. Muito bem. Aí, eu, como editora, o que eu vou falar para vocês? Eu queria que vocês começassem a sacar como é que é a ideia, como é que a gente pensa assim. Então, quando eu li essa história, assim, ela está dentro da fórmula. Então, ela é um cruzamento de Pretty Woman com Crepúsculo. É um híbrido, né? Ela está bem dentro da fórmula de histórias românticas. Ela segue a expectativa de histórias românticas. Quem gosta de ler histórias românticas vai gostar de ler 50 Tons. Muito bem, mas aí ela começa a entrar na outra área, que é o que provavelmente tornou um best-seller. Segundo o meu pensamento, o que ela tem de diferente, que é aí que pega, não é o erótico BDSM, ou seja, que as cenas de sadomasoquismo, que são bem leves, não é nada assim de outro mundo, né? Não é um nada de arrancar os cabelos, né? Nada. Assim, sadomasoquismo Hollywood, né? É uma coisa assim, não é, você não está lendo Marquês de Sade de forma alguma, né? Não é um romance assim. Mas qual é o lance ali? O lance, a minha interpretação, tá? A autora conduz bem a fórmula, mas aí ela põe o diferencial, que é um diferencial que fazia sentido para ela, a autora. Quando a autora escreveu a obra, ela já tinha 40 anos e já tinha passado por vários relacionamentos, evidentemente. Então, ela projetou na história que ela escreveu a fantasia dela de encontrar um homem que a levasse para aventuras sexuais, ou seja, que a levasse para áreas de sexualidade desconhecidas, que ela não tivesse praticado ainda. Essa era a fantasia dela. Então, encontrar um macho alfa, mas não só um macho alfa lindo, rico e etc., mas sim um macho alfa que, por uma razão que ela inventa, a razão, o passado dele difícil, a levasse a práticas de sexo um pouco diferentes da norma. Então, sair do sexo habitual. Em inglês eles chamam de vanilla, né? O sorvete de creme, ou seja, aquele sabor sem exageros, é bem na média. Então, essa é a minha interpretação, tá, pessoas? Vocês podem dizer o que vocês acham, mas essa percepção dela para com ela mesma, ou seja, uma mulher hétero que já teve vários relacionamentos e acha que o sexo está chato, os homens não estão conseguindo interessá-la. Então, ela quer achar o homem dos sonhos, ou seja, o homem que queira ficar com ela, que seja interessante, seja rico, porém que, além disso, a faça experimentar um sexo que ela não está habituada a experimentar. Então, que a leve para algo mais aventuroso em termos sexuais. Então, essa foi uma obra, eu diria, a primeira obra que assume que ela tem um pique meio pornô, mas é um pornô soft. É um pornô soft para mulheres.
no mercado muito não específico, havia. né? Ele é Para bem mulheres. voltado para Por que é para mulheres. mulheres? Porque o ponto de vista é da mulher. Então, qual é o lance? O protagonista, que chama Christian Grey, né? Ele é um homem que não existe, é um personagem absolutamente inverossímil. Por que ele é inverossímil? Porque ele é poderoso, rico, gosta de ser mestre, ser o dominador nas relações sadomasoquistas, e ele é monogâmico. Então, já começa. Homem hétero monogâmico já é um negócio assim bastante difícil de acreditar. Agora, esse homem hétero, né? O mestre, né? O sujeito está lá no topo do poder, né? Tem prática de dominação e ele vai se interessar por uma única mulher, ou seja, é totalmente inverossímil. É por isso que os homens não gostam. Os homens acham chatíssima essa história, que não corresponde à fantasia masculina. A fantasia masculina é ter harém, né? A fantasia feminina é ter o homem interessado só nela. Então, veja, essa obra atende ao interesse da mulher, a fantasia da mulher, o que é um caso raro. Não havia obras antes que tivessem esse apelo assim de explorar um erotismo um pouco fora do hábito e explorar bastante, fala de sexo direto, né? Do ponto de vista da mulher. É o soft porn, o pornô soft para mulheres. Eis o diferencial dessa obra. Aí, por que a gente chega nisso, né? Por que antes uma obra assim, muito provavelmente, nem seria publicada? Jamais. Provavelmente as autoras não teriam coragem de escrever isso. Mas a gente chega agora no século XXI e a obra não só é publicada, como faz um sucesso gigantesco, né? E aí é o que eu digo como editora, sugiro a vocês, como autores, prestarem atenção. Veja, gente, que isso acompanha uma mudança da sociedade. Então, o que a gente tem? A gente tem mais e mais mulheres independentes que já passaram por vários relacionamentos. O índice de divórcio, pelo menos no mundo ocidental, está extremamente alto. Então, muitas pessoas casam e descasam. Então, elas têm essa experiência de passar por né, se Ainda mais relacionar. agora, né? Ainda mais agora com pandemia, que aí acentuou mais ainda. Descasamentos em série, né? Então, as pessoas descasam e elas saem em busca de novos relacionamentos, mas muitas vezes elas ficam frustradas sexualmente. Por quê? Porque basta você navegar aí na internet, né? Tá cheio de gente que encontra pessoas que não são interessantes em termos de manter a vida sexual. Isso é uma mudança na sociedade, porque antes as mulheres não descasavam. Se descasavam, elas procuravam outro relacionamento sem falar abertamente do interesse sexual. Era algo que era só da esfera masculina, só os homens falavam, as mulheres não. Então, essa obra, ela veio numa virada de comportamento e, de certa forma, um pouco de abertura na possibilidade das mulheres se expressarem e de revelarem algo que elas estejam procurando. A gente já falou em outras lives sobre aquela questão de por que as editoras aceitam publicar determinados livros e outros não, né? E um dos fatores que a gente sempre levanta, né, que além de você ter que ter um texto muito bom, né, um texto afinado, muito ou bom. Não, 50 tons de cinza não é bom. É só relevante. Mas é uma questão uma questão do controle do autor, né? Você escrever um bom texto, Sim. mas Sim. tem a questão do imponderável, né? E tem essa questão do timing, né? Às vezes você pode escrever uma obra excelente na hora errada e apresentar para as editoras na hora errada, né? Que aí é uma coisa que você não tem controle, né? Mas o 50 Tons, apesar de literariamente ser muito ruim, mas muito ruim mesmo, você pode rir de tão ruim que é, ele é bem construído em termos de tensão. Ele é bem construído em termos de ritmo, né? As coisas vão acontecendo lá com os dois, né? As desgraceiras vão acontecendo. A relação deles é bem conturbada, né?
E a autora conseguiu botar isso de curva de tensão, um monte de acontecimentos e os personagens terem conflitos, né? Eles têm bastante conflito. Fora que, assim, o que eu falei, ela segue bastante a fórmula, né? Então, ela inovou numa área, mas, de resto, ela segue a fórmula de um tipo de obra que as leitoras gostam. Então, sempre recomendo, né, para autores queridos, vejam vocês, observem como é importante entender essa história de ritmo, conflito, personagens que despertem empatia, o ritmo ágil, a curva de tensão, mais do que escrever com belas palavras, mais do que isso, né? Então, em termos de fazer sucesso para públicos mais amplos, né? Então, se você tem o mecanismo de uma história bem contada, que prende a atenção, e alguma coisa que dê diferencial, que faça com que ela chame a atenção de leitores, pode talvez dar mais sucesso a uma obra, pode dar muito sucesso a uma obra.